Amém. Eu coloquei bem um pouquinho, tá? Tipo um restinho. Paz do Senhor a todos, boa noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Senhor, de dízimo, de oferta, Senhor. Que o Senhor vai visitando agora a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Vai visitando a vida financeira, Senhor. Que o Senhor venha superabundar na vida de cada um dos Teus servos neste lugar, em nome de Jesus. Amém? A minha palavra hoje é aproveitando o mês de Setembro Amarelo, né? Esses dias atrás eu preguei sobre saindo da depressão. E hoje eu quero falar sobre saindo da raiz de amargura. Eu quero que você confira comigo aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 29. Eu vou ler a partir do 18, do 16 até o 29. Aqui é a história de Jacó. Jacó ele já passou aqui por enganar o irmão dele. Jacó já está fugindo do irmão. E o pai de Jacó vai mandá-lo encontrar uma noiva. E agora Jacó ele vai atrás da sua futura esposa lá em Harã. E ele vai encontrá-la lá no poço. Ele vai conhecer Raquel. Raquel ela é uma pastora de ovelha e ela vai ali no poço de Harã para dar água, né? A todo o gado, a todas as ovelhas. Então vamos lá a leitura. Gênesis 29, a partir do versículo 16. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia, porém, tinha olhos bastos, mas Raquel era formosa, semblante e formosura à sua vista. E Jacó amou a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outros varões. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. 21. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-la, e entrou com ela. E Labão deu a sua serva Zilpa para a serva Lia, sua filha. E aconteceu que pela manhã, ao ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que você fez isso? Não tenho eu servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se case antes da primogênita. Compre essa semana, então daremos também a outra pelo serviço, e ainda por outros 7 anos serei contigo. Então Jacó fez assim e cumpriu as 7 semanas que era do casamento com a Lia, e lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Labão deu a sua serva Bila por serva de Raquel e a sua filha. E também casou com a Raquel, e amou também a Raquel mais do que amou a Lia, e serviu com ele ainda 7 anos.
nós vamos observar uma família totalmente disfuncional, uma família com problemas emocionais, uma família que vai trazer muita raiz de amargura para todos. Labão era o pai daquelas meninas e era tio de Jacó. Labão, ele era um homem de caráter duvidoso. Labão, ele era oportunista. Suas duas filhas eram como mercadorias. Era algo para ele ter vantagem. Porque a primeira coisa que ele pergunta é do dote. Como Jacó saiu fugido e não levou dote, ele ofereceu trabalhar por 7 anos de graça. E veja bem que quando ele casa, quando cumpre os 7 anos, ele já é enganado. E aí aquelas meninas, as duas, tanto a Lia quanto a Raquel, elas foram criadas em um ambiente de insegurança. Porque os pais não viam elas como umas meninas que precisavam de cuidado. Eles viam ela como mercadoria, que ele ia receber dote, que ele ia receber vantagem. E quando ele percebe que Jacó está apaixonado pela Raquel, ele vai fazer uma grande enganação com Jacó. Agora é interessante que eu posso imaginar que naquela época, hoje nós vivemos um tempo diferente, mas naquela época, as meninas, as jovens, elas sonhavam com o casamento, elas sonhavam com a família, elas sonhavam em ter filhos, elas sonhavam ser amadas pelo esposo. E aí você vai ver aqui que a atitude de Labão, ele vai criar muita raiz de amargura, muita ferida em todo mundo. Elas sonhavam com tudo isso. E aí vem Jacó, se apaixona pela Raquel, trabalha pela Raquel, mas na hora de concretizar o casamento, oficializar, porque naquela época o casamento ele precisava de imediato ser concretizado. Quer dizer, o casal precisava ter a intimidade. Agora, não existia energia elétrica. Eles estavam em casas, mas sem energia elétrica. Eles estavam na cabana. A cabana que chamava, se não me engano, eu não me lembro direito, tinha um contrato que chamava Ketubá, e tinha aí uma cabana onde eles iam, concretizavam o ato do casamento, enquanto as pessoas estavam festejando o casamento ainda. Então ele entra na tenda, crendo que ele vai se deitar com a Raquel, e ele se deita com a Lia. E na euforia, na bebida, no vinho, na festança, no escuro, ele tem quase certeza que ele está com a Raquel. E ele vai perceber o quanto que ele foi enganado. E agora eu quero imaginar aqui a Raquel também, apaixonada por Jacó. O pai dela proibiu ela de sair da tenda dela. Eu quero imaginar o pai dela trancando a Raquel num lugar para que a Lia casasse com Jacó. Então já havia ali uma ferida, uma decepção. E aí eu quero imaginar aqui essa ferida sendo alcançada tanto em Jacó, que se sentiu enganado, tanto em Lia, que foi obrigada a casar por ordem do pai. E ao acordar, Jacó percebe que não é Raquel, a mulher que ele ama, mas é a Lia. Qual que foi a resposta dele para Lia? Eu imagino que a Lia, totalmente envergonhada, amargurada e sentindo-se rejeitada. Então, primeiro, ela é ferida e ela é desprezada. A começar pelo pai, né? Que agora ela também vai começar a ser desprezada pelo marido. Eu imagino a raiva do Jacó quando ele percebe que não é Raquel que está do lado dele, né?
Aqui a palavra que nós acabamos de ler, ele sai da tenda ao amanhecer e ele vai de encontro ao sogro e ele confronta o sogro. Ele vai dizer, mas vem cá, meu trato com você não foi esse. Ele vai dizer, mas aqui não é assim que faz não, aqui a mais velha casa primeiro. E fala para ele, trabalha para mim mais 7 anos que eu te dou a mais nova que você quer. Você pode ter ela até logo depois das núpcias. Depois de 7 dias, você já pode se preparar para casar com a Raquel. Então você veja aí a distorção desse pai, usando essas meninas, né? Imagina o emocional das duas jovens. A Raquel apaixonada, esperando o casamento. Ela tem o primeiro encontro com ele lá no poço, quando ela vai dar água para as ovelhas. E agora ela sonhando com o casamento, o pai só enganando. E na hora das núpcias, quem vai concretizar o casamento é a lei. Então ali agora, ela se sente totalmente ferida e vem para ela uma raiz de amargura. Eu quero imaginar aqui a Raquel também com raiva da irmã, porque tomou o marido dela. Chateada porque era a noite, o casamento era dela, a festa era dela, e quem vai assumir o marido é a irmã mais velha. Então existe aqui todo um sentimento que foi criado no meio da própria família. Jacó também se sentiu enganado, usurpado, por trabalhar 7 anos pelo seu sonho, mas não aconteceu de imediato. Imagina a raiva que veio sobre Jacó. Indignação e ainda por cima desprezo pela Lia. Muitas vezes nós somos desprezados no meio da nossa família. Muitas vezes no nosso meio familiar existem situações que nos ferem também. A Bíblia diz que Lia, ela tinha olhos bastos, muitos dizem que eram olhos sem brilhos, outros dizem que ela tinha baixa visão, era como se fosse olho opaco, meio que apagado, e a outra era brilhante, linda, maravilhosa. Então havia uma diferença muito grande. E quantas vezes os pais mesmo criam algumas feridas nos filhos, comparando um com os outros. Por que você não é igual fulano? Por que você não faz igual ciclano? Muitas vezes a pessoa recebe tantas palavras e vai virando uma raiz da amargura. Talvez você também tenha recebido algumas palavras que te feriram, que te ofenderam. Mas eu quero te dizer, amados, que Jesus, ele foi para a cruz, para arrancar de nós toda essa raiz da amargura, amém? E até o final desta pregação nós vamos entender que nós podemos sair do meio de tudo isso. Aqui Raquel, que também amou Jacó, deve ter tido o mesmo sentimento de Jacó. Ela teve ódio do pai, ela teve ciúme da irmã, ela não teve empatia com a situação que a irmã foi colocada. Provavelmente ela culpou essa irmã, ou talvez hoje nós possamos estar culpando alguém também, que entrou, vamos dizer aqui na palavra chula, vamos dizer assim, entrou de gaiato. Muitas vezes, amados, nós caímos em algumas situações que nós não queríamos. Imagina Jacó, que ironia, né? Jacó é chamado enganador, agora ele é enganado. Jacó, ele enganou o pai que era cego, agora ele casa com uma moça de baixa visão. Parece que Deus está fazendo um trocadilho aí com ele para dar uma lição, né? Mas em tudo há um propósito. A mão de Deus não está encolhida a nenhum desses personagens. Nós vamos ver que aqui o Senhor vai botando as coisas no lugar. Então aqui olhando para Lia, com aqueles olhos fracos, ou caídos, ou baixa visão, ou sem brilho, não importa. O que a gente vai entender é que ela passa por como uma mercadoria.
pelo pai como uma mercadoria, agora desprezada pelo marido e pela irmã mais nova. Que situação triste. Muitas famílias também sofrem algumas situações que acabam separando irmãos e irmãs, pai, mãe, por conta de raízes de amargura, porque há coisas que vão se repetir. Agora imagina a dor dessa mulher, da Lia. Todo o arraial devia estar comentando: ela tomou o marido da irmã, enganou a Raquel. Como que ela fez isso? Quantas vezes nós também recebemos críticas, julgamentos, sem nem estar merecendo, porque ninguém estava preocupado com a dor de Lia. Todo mundo só queria cobrar, criticar. Ela era o contraste da irmã mais jovem. A irmã mais jovem era radiante, mais nova, cheia de vida, e provavelmente a Lia já devia estar passando da hora do casamento, porque naquele tempo se casava muito cedo. Então eu imagino aqui a raiz de amargura que está no coração da Lia. Porém, Lia, ela não projetou essa dor no meio dela. Ela não projetou essa dor de rejeição. Diga rejeição. Rejeição. Ela foi rejeitada. Primeiro pelo pai. Provavelmente pelos irmãos que deviam ficar fazendo bullying, rindo dela, do olhar dela, criticando ela. Provavelmente a Lia foi uma das que mais sofreu na mão dos irmãos. Ela tinha 2 ou 3 irmãos homens. Eu esqueci de pesquisar na Bíblia, mas ela tinha vários irmãos homens. E eu imagino eles tirando sarro dela. Então a Lia, ela não vai projetar essa dor, essa rejeição no marido nem nos filhos. Porque a Bíblia narra que o tempo todo ela trata muito bem a Jacó. Sabe? Nós temos que aprender aqui uma grande lição. Precisamos cuidar das nossas feridas, para nós não seguirmos ferindo o seu ninguém. Ela não ficou focada no que tinha acontecido com ela. Ela jogou toda a esperança dela em Deus. Lia, ela vai jogar toda a dor, o sentimento, a rejeição diante de Deus. Ela não fica brigando nem cobrando o marido. E quando ela busca Deus, Deus responde para ela. Veja agora aqui, Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Veja bem, naquele tempo, o princípio do casamento era a procriação. Quanto mais filhos, eram mais abençoados. E aqui Deus vai presentear Lia com filhos. Primeiro filho da Lia, está no versículo 32, se chama Rubem. Rubem significa: o Senhor me vê e me atende. Ela usa o nome dos filhos como profecia. Ela está profetizando: o Senhor está me vendo. O Senhor atendeu a minha oração. Então, quando nasce Rubem, Jacó já é casado com Raquel, e Lia, que era desprezada, agora o marido começa a olhar para ela, porque ela deu o primeiro filho a ele, aleluia. E aqui nós vamos ver também que o Senhor viu e o Senhor atendeu. Aqui Lia, ela vai aprender a amar a Deus de verdade e a amar aos filhos. Então o amor que ela tinha, ela vai entregar para Deus e para os filhos. Ela não foca na dor, ela não foca na rejeição, ela está focando agora em Deus. Segundo filho, versículo 33,
Vamos ler aqui. Versículo 33. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu já era aborrecida, me deu também este. E o chamou Simeão. Simeão significa o que ouve. Então ela está profetizando: Deus está ouvindo o meu clamor. Entenda, quando eu me coloco diante de Deus, quando eu coloco Deus como minha prioridade, Deus ouve a minha voz, aleluia. Deus ouve o meu clamor, Deus ouve a minha oração e Ele me atende, aleluia. Então aqui agora ela está com o segundo filho, chamado Simeão. Eu quero imaginar agora ela sendo uma mulher honrada diante da sociedade, diante ali da comunidade que ela vivia, porque ela que era desprezada, agora ela é elogiada, porque ela já tem o segundo filho, e o amor que é Raquel, o amor de Jacó, ainda não lhe deu filho. Deus vai usando cada um deles de uma forma. E mais uma vez, Lia engravida agora pela terceira vez. Eu quero imaginar aí, já passaram-se mais ou menos 4 anos de casamento da Raquel, e nada de filhos para Raquel. E ali aqui, ela já está no terceiro filho, e ela vai dar o nome dele, Levi, que significa aquele que une. Olha só no versículo 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso o chamou de Levi, o que junta, o que une. Então o próprio Deus, Ele vai juntar as bênçãos para te abençoar. O próprio Deus, Ele vai olhar para você, Ele vai ouvir você, Ele vai atender você, e Ele ainda vai voltar a juntar tudo aquilo que ficou esparramado e perdido. Amém? Glória a Deus. Então agora, mesmo ela já tendo 3 filhos, Jacó ama os filhos, mas a preferida de Jacó continua sendo Raquel. Entenda que não é homem, não é mulher que vai trazer o que você precisa. Quem vai entregar o que você precisa somente é Deus, amém? Não espera nada de homem, nem de mulher. O seu reconhecimento não está nas pessoas. Eles não vão conseguir contentar você. Porque nós todos somos ser humano, e todo ser humano é falho. Então quem vai nos contentar é Deus. Então espera em Deus. Deus que vai tirar a raiz de amargura de você. Deus que vai trazer contentamento e alegria para a sua vida. E passando mais um tempo, agora Lia vai ter o 4º filho, que se chama Judá. Aleluia, glória a Deus. Louvarei ao Senhor, significa o nome Judá. Versículo 35. Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou de nome Judá. Veja bem que quando ela coloca o nome de Judá, pela fidelidade dela com Deus e não a homens, ainda que ela tivesse raiz de amargura lá atrás, ela não deixou essa amargura contaminar ela voltou todo o amor dela a Deus, e Deus vai honrar Lia, trazendo esse filho, o 4º filho, com o nome de Judá, que se tornou uma das tribos. Quem sabe, temos 12 tribos de Israel, amém? E uma das tribos é tribo de Judá. Da onde vem? Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Veja bem, desde o começo Deus está honrando Lia. Ainda que ela foi amargurada, ainda que ela foi sofrida, ainda que ela foi discriminada, mas ela não deixou aquelas coisas que feriam ela
contaminar o amor dela a Deus, e pela fidelidade que ela tinha a Deus, ela consagrava os filhos dela a Deus, e ela vai ser aquela que dá origem à tribo de Judá. Que coisa linda que Deus faz. Agora o coração de Lia foi totalmente para o lugar certo, virou uma grande adoradora do Senhor. Lia, ela não olhou a dor, ela não olhou a rejeição, ela só olhou para o Senhor, e por isso ela foi curada. Se hoje você tem alguma raiz de amargura, eu quero falar para você, entrega tudo isso a Deus hoje. Entrega tudo isso a Deus, porque aí você vai sair daqui curado, e você vai receber coisas que você nem imagina. A Lia, talvez ela não imaginasse naquele tempo que o filho dela, os filhos, porque todo o nome dos filhos, todos eles foram nomes de uma tribo. Temos a tribo de Rubem, temos a tribo de Simeão, temos a tribo de Levi, temos a tribo de Judá, de Manassés. Então nós vamos ver que vai vir muitas tribos originárias dos dois filhos, das duas esposas de Jacó. Mas os primeiros são os de Lia. Sabe, aqui no versículo 30, no número 1, diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó vai dizer para ela: acaso eu sou Deus? Acaso eu posso mudar tudo isso? Ele está dizendo o quê? Vai buscar Deus, vai clamar a Deus. É interessante que muitas vezes nós também queremos tanto uma coisa, que nós temos a impressão que nós vamos morrer. E eu quero imaginar aqui agora a dor de Raquel. Eu falei sobre a dor da rejeição da Lia, mas eu quero imaginar aqui a dor de Raquel também, que não podia ter filho, ficou decepcionada com o marido, ela culpava o marido, ela culpava a Deus, e nisso aí ela ficou muito imatura espiritualmente. Ela sempre responsabilizava os outros pela dor dela. Ao invés dela buscar a Deus, buscar um milagre em Deus, ela começa a culpar o próprio Deus. Nem tudo é culpa de alguém. Muitas vezes a pessoa só não sabe esperar. Sabe, existe uma regra: há tempo para todas as coisas. Se os filhos ainda não tinham chegado para Raquel, porque ela precisava amadurecer. A Lia, da dor, do sofrimento, até, vou dizer, no bullying desde a infância, ela foi amadurecendo, ela foi aprendendo a lidar com as emoções dela. Enquanto a Raquel, ela foi a mais nova, a mimadinha, a queridinha, e ela não trabalhou esses sentimentos de rejeição dela. Eu imagino ela sendo uma mulher muito linda, porque a Bíblia fala que ela é uma das mulheres mais lindas que teve na Bíblia. Então eu fico imaginando o contraste dela com a irmã. Então ela era queridinha, ela não amadureceu, mas ela também tinha feridas. Nem tudo é culpa de alguém. Talvez hoje você também possa ter sentido algumas raízes de rejeição, às vezes pelo marido, pela esposa, pelo pai, pelo irmão, pelo filho. Às vezes filhos também nos ferem. Eu quero falar para você o seguinte: eu quero fazer um ato profético nessa noite, daqui a pouco eu continuo. Eu vou pedir, Isabela, você pode pegar para mim um papelzinho e distribuir para eles? Eu vou pedir para você escrever. Ninguém precisa ver. Eu quero que você escreva o que é que tem amargurado a sua alma, o que é que tem doído na sua vida, o que é que você precisa colocar no altar do Senhor, porque você vai escrever. E depois que você escrever, você vai entregar aí para Deus até o final dessa pregação.
E eu vou colocar aqui numa caixa de oração que fica no gabinete pastoral. E eu vou estar orando por... Não vou ler nada, tá? Mas eu sei que eu vou estar orando na caixa por cada coisa que você escreveu aí. Eu quero que você escreva com sinceridade. Não precisa pôr seu nome, nada. É você e Deus nesse momento. Senhor, eu quero sair dessa raiz da amargura. Senhor, eu quero entregar tudo que eu sofri até aqui. Toda discriminação, toda palavra de maldição, tudo que você entender que vai estar no seu coração. Isabela, pega para mim, por favor, a minha caixinha lá de oração. Não vou nem pôr naquela ali, vou pôr na que fica na sala pastoral. E escreve depois você também, você não pegou papel, né? Pega lá e vai escrever. Então entenda que ninguém sai ileso no meio da família. Todo mundo tem uma palavra, isso aí não vai dar em nada. Isso aí é um vagabundo, é uma vagabunda. Isso aí é um louco, é um doente. Sabe? Nós carregamos tantas palavras de maldição sobre a nossa vida, que muitas vezes nós também ficamos com a raiz de amargura. Mas em nome de Jesus, você vai sair dela hoje, amém? Você vai sair dela hoje. Então aqui voltando, eu vejo Raquel agora, ao invés dela buscar um milagre, ela vai culpar a Deus. Isaías capítulo 64, na parte 4b, diz assim: Deus trabalha para aquele que nele espera. Então deixa Deus trabalhar aí nos seus sentimentos. Enquanto isso, eu quero ler para você Provérbios 16. Provérbios capítulo 16, no versículo de 1 a 3, a palavra diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta vem pela boca dele. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor testa o teu espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Nós vivemos segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do nosso coração. Porque o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é mentiroso. Existe dentro do ser humano um descontentamento. Existe uma coisa que acontece dentro de nós, que se chama egocentrismo, e a gente só olha a nossa dor, é minha dor, é meu problema, é meu, e eu esqueço de jogar para o Senhor. Pai, o Senhor conhece a minha dor, o Senhor sabe o que eu tenho vivido. Muitas vezes nós esquecemos, nós só queremos, mas não oramos antes. Senhor, abençoa o meu cônjuge, Senhor, abençoa meu filho, Senhor, abençoa a minha descendência, né? Raquel não tinha esperança no Senhor. Raquel, ela olhava aqui no Gênesis 31, no 19, na parte B, vai dizer que Raquel furtou ídolos do lar do seu pai. Quando Jacó está indo de volta para a casa da sua família, ele sai do convívio de Labão, e ela vai roubar o que? Ídolos. Quer dizer que ela não era fiel a Deus. Ela vai se converter a Deus depois. Esse ídolo que Raquel rouba é Deus da fertilidade e Deus da proteção. Olha que imaturidade espiritual. Fazendo isso, ela atrasou o projeto de Deus em dar filhos para ela. Porque Deus viu que ela não estava pronta para criar um filho. Porque ela estava servindo a outros deuses. E um pouco antes agora, né, lá em Gênesis 30, Raquel, ela dá a luz ao filho dela, José, perdão. Mas José é retirado do seio da família e José é tido como morto. Nós conhecemos a história de José do Egito, né? José foi vendido como escravo. Então, tanto Jacó quanto Raquel, eles têm a visão de que o filho deles morreu.
Então ela continua sem filho e ela mesmo assim ela está agora com esses ídolos. E passado um bom tempo, Raquel vai engravidar novamente. E aí foi quando Jacó já tinha descoberto os ídolos, fez devolver, apresentou o Deus vivo para ela. E ela começa agora, ela vendo que a Lia é fiel a Deus, ela começa a servir Deus de verdade. E a partir daí ela tem o segundo filho. Raquel ela engravida novamente, porém ela não vai desfrutar do amor nem do marido nem do filho. Porque quando eles estão em viagem indo para Belém, naquela época chamava-se Efrata, ela tem esse filho na estrada. E como ela tem esse filho ali no meio da viagem, no caminho, ela tem muita complicação. E ela vai dar ao filho o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas ela morre no parto. E quando ela morre, está lá em Gênesis 35, depois você vê, Jacó, ele troca o nome. Ele não aceita aquele nome, filho da minha dor, porque Jacó entende que os filhos são bênção. E ele vai chamar esse filho de Benjamim, que significa meu braço direito. Aquele que é meu braço direito, aquele que será meu companheirão. Aleluia. Cada nome tem uma importância para os filhos. Entenda. E aqui agora Jacó, ele vai se apegar mais a Lia, porque ele está de luto, e Lia é aquela esposa sábia. Ainda que Lia decidiu não guardar rancor, ela vai apoiar o marido. Raquel, ela foi muito amada pelo seu marido Jacó. Mesmo assim, ela carregou tanta amargura no coração dela. Ela, no final, ela olha para Deus. Ela agradece a Deus pelo filho. E Jacó também, ele passa por muitas coisas. Jacó também, ele passou por muito sofrimento. Primeiro porque ele não teve o filho dele, José, com ele. Era o filho que ele amava. José é retirado dele na adolescência. A gente conhece a história de José. Imagina a dor de Jacó. A raiz de amargura que Jacó tinha. Porque os irmãos de José disseram, olha, ele foi destroçado por uma fera. Imagina você e seu filho sendo comido por uma fera. Então o sentimento que também tinha no coração de Jacó era muito difícil. Então, amados, a gente vai entendendo aqui que a Bíblia, ela mostra sim as amarguras, os sofrimentos, que às vezes a gente só acha que está difícil para nós hoje, mas ali desde o princípio sempre teve muita dificuldade. Mas a maneira que Deus vai tratar com eles é que vai trazendo a cura, a libertação. Tanto é que José, ele é levado, Jacó, ele sofre, e Jacó, ele começa a ver ali a disputa dos filhos, a disputa das concubinas, das esposas, e ele vai vendo assim, tanta coisa desarrumada ali. Entre todos havia um descontentamento, frustração no casamento, muitos chamados ali para louvar, para adorar, as tribos já estavam logo em breve sendo construídas, mas havia uma amargura no meio de toda aquela família. Veja bem, ainda hoje existem muitas famílias com raízes de amargura. Existe família ainda disfuncional. Mas a gente pode pegar tudo isso e entregar essa amargura a Deus hoje. Vamos ler aqui Gênesis 49. Eu quero ler, eu acho que é 39. Vamos ver aqui Gênesis. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Gênesis 49, 22. Gênesis 49, 22 e 25.
José é ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e o aborreceram. Nem José ficou livre da amargura, nem José ficou livre das setas, mesmo distante da família. Aqui nesse versículo fala do aborrecimento, do sofrimento de José. Mas tem uma coisa linda no José. Dando continuidade aqui no 24, diz assim: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor, a pedra de Israel. Veja bem, nós sabemos a história de José. Ele passa pelo poço, ele é vendido como escravo, ele é acusado injustamente, ele vai preso, mas em momento nenhum José ele guarda a amargura no coração. José, ele entende que ele precisa perdoar os irmãos, e ele lança um choro profundo quando ele encontra os irmãos, mas ele decide perdoar. E eu quero que você entenda que nesse momento, Jesus também, ele te chama. Jesus, ele olha para você. Jesus também te ouve. E tudo que você acabou de escrever aí, das suas amarguras, que você agora decida perdoar. Decida realmente colocar tudo isso no altar do Senhor nesta noite. Para você, como José, voar em altos voos, ser livre em todas as suas áreas, emocional, financeira, pessoal, ministerial. Muitas vezes a amargura, o sofrimento, a tristeza nos tira do foco do Senhor. Ali ela foi bem-aventurada, porque ali ela focou no Senhor. Lembra daquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus? Está lá em Lucas 7,36, diz que ela também não ficou presa nas dores. Ela colocou tudo aos pés do Senhor. Mesmo quando ela entrou naquela casa para ungir os pés do Senhor, as pessoas disseram: essa é uma prostituta, essa é uma pecadora. Se Jesus soubesse quem ela é, não deixava nem pegar no pé dele. Mas aqui ela decide ir para os pés do Senhor. E ela derrama todo aquele óleo, ela não fica presa na situação, na circunstância. Ela depositou tudo que ela tinha aos pés do Cordeiro. E eu quero dizer para você, tudo que você escreveu, quando você sentir que você já liberou aí, você pode vir colocar aqui na nossa caixinha de oração, no ato profético, que você está sendo liberado por tudo isso. Você está sendo liberado dessa dor, dessa raiz da amargura. Você vai recebendo a cura nesse momento. Feche seus olhos agora. Ninguém precisa olhar para outro que está vindo aqui trazer o papel. Feche seus olhos agora. Comece a orar agora. Comece a entregar para o Senhor tudo. Muitas vezes o nosso ressentimento nos para. Nós queremos sempre saber por quê, porque o Senhor, Ele quer te dar novos sonhos. Saia dessa rejeição nessa noite. Seja como José. Saia desse poço. Às vezes você está num poço de ressentimento. Saia desse lugar. Jesus é o que jorra água viva. E Ele prometeu que no seu ventre fluirão rios de água viva. Então não aceite sair de você águas amargas. Aceite de dentro de você só sair água viva, que é Jesus. Eu oro agora para que toda a água amarga saia do seu ventre, saia da sua vida agora. Eu oro a Deus, eu peço que do seu interior flua rios de água viva.
Eu quero chamar as meninas para louvar mais um hino aqui, enquanto nós vamos encerrando. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura foi devidamente inspirada para a nossa edificação, para nós aprendermos, para nós sermos encorajados, para nós sermos curados, para nós entendermos e andarmos na justiça, para nós cumprirmos o propósito. Oh Senhor, vive o Senhor plenamente, eternamente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, agora, nessa noite, Senhor, apresentar, Senhor, a raiz de amargura do nosso coração, Senhor, e pedir, Senhor, lava-nos nessa noite, libera-nos, Senhor, o nosso coração nessa noite. Sem Ti, Senhor, nós não conseguimos mudar, nós não saímos. Pai, mas hoje eu quero, Senhor, sair dessa raiz de amargura, dessa tristeza, Pai. Começa, Senhor, agora a trabalhar, Senhor, no meu íntimo, Senhor. Pai, muitas vezes a minha família me fere, muitas vezes no trabalho meus amigos me julgam. Ah, Senhor, como é bom, Senhor, poder entregar tudo isso nas Tuas mãos. Ah, Paizinho Santo, fala conosco nessa noite. Cura nossa raiz de amargura, lança fora toda a tristeza. Jesus está aqui, Ele quer te curar, te salvar, te libertar. Fique em pé, vamos adorar o Senhor. Senhor, aquieta, Senhor, o mar do nosso sentimento. Faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas. O Senhor visita agora a sua alma. De filhos, é o mesmo que haverá no alto. Eu sou contigo. Oh, Jesus. Entra, Senhor, agora no coração de cada um dos seus filhos, Pai. Arranca, Senhor, com mão forte toda dor, todo ressentimento, toda tristeza, toda sensação de inferioridade. Lança fora, meu Senhor. Saia daqui crendo que você é filho e filha amada. Deus te amou primeiro. Não deixe a voz do inimigo entrar no seu coração. Deixa Jesus te curar. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, estás comigo, o braço forte do Senhor. Jesus está com você. Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Calma todas as emoções do Que Senhor. afasta o fogo, faz o leão jejuar. Aleluia, Deus que derruba as muralhas, das terras faz mãe de filhos, é o mesmo que abrada o ar. Eu sou contigo, Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Vai em paz, tenha um final de semana abençoado.
A Jesus a honra, a glória e a adoração. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que Jesus